O Raw depois da WrestleMania sempre foi considerado um show muito especial, com estreias vindo no NXT, novas histórias e, como de um modo geral, servindo como início de temporada para a WWE. Mas de uns anos para cá, o show perdeu a sua importância por conta de uma série de decisões criativas ruins. Mas depois da noite 2 da WrestleMania 40, que pode ser considerado o melhor de todos os tempos, como será que foi o Raw? É o que a gente vai ver agora. O show começa com Triple H vindo para o ringue. Ele agradece o público pelo que ele fala que foi a maior e melhor WrestleMania de todos os tempos. Ele reforça que essa é uma nova era e ele anuncia o homem que vai ser o líder nessa nova era. O novo campeão universal, Undisputed, Cody Rhodes. Eles se encontram no ringue, dão um abraço bem emocionado e o Triple H fala que tem um vídeo especial em homenagem ao Cody preparado. O vídeo passa e a gente vê que ele faz uma retrospectiva de toda a carreira do Cody, desde o começo dele novinho na WWE, passando pelas gimmicks do Dashing Cody Rhodes, do Stardust, mostra as cenas dele no Japão, a derrota na WrestleMania 39 e finalmente a grande conquista dele na noite 2 da WrestleMania 40, derrotando o Roman Reigns. Já com o microfone na mão, o Cody reconhece o Tribal Chief e todo o sucesso que ele teve nesse reinado histórico dele com o título universal. E seguindo o promo, ele fala que ele deixou de ser indesejável para inquestionável e agora ele é o campeão universal e o nome dele é Cody Rhodes. Nesse momento, toca a música do Final Boss, The Rock. Já com os dois no ringue, depois de provocar todo o público, o Rock afirma que o Cody conseguiu derrotar o Roman limpo no ringue e que o Dusty estaria orgulhoso dele. E nessa hora o Cody já está fazendo aquela cara de choro que é característica dele. O Rock, que estava com o People's Championship no ombro, pede para trocar de título, para ele segurar o título universal. E quando o Cody aceita, e quando o Rock segura o título universal no ombro, ele fala que aquilo parece certo. O Rock então afirma que ele vai se afastar por um tempo da WWE, mas que quando ele voltar, vai ser por causa do Cody. E que a história do Cody com o Roman pode ter acabado, mas a história dos dois está só começando. Nesse momento acontece uma coisa bem interessante. O Rock fala que tem um objeto para entregar para o Cody e pede para o Cody não quebrar o coração dele de novo. O Rock tira alguma coisa do bolso, passa para a mão do Cody e o Cody guarda esse objeto no bolso e não é mostrado o que é. Na sequência do show, a primeira luta da noite é com Shinsuke Nakamura. Ele faz a entrada dele pro ringue e quem é o oponente dele? O campeão da NXT, Ilya Dragunov, fazendo a sua estreia no main roster. Ele regendo a plateia com a música dele, faz a entrada dele para surpresa de todos. Então a gente volta a ter uma estreia, né, ou alguém do NXT aparecendo no Raw depois da WrestleMania, o que sempre foi um dos momentos mais esperados desse programa. A luta foi muito boa para mostrar o Ilya para um público maior, mostrar os golpes dele, ele é muito intenso no ringue, e o Ilya vence essa luta com um combo de H-Bomb e Torpedo Moscow. Mas uma coisa que chama a atenção no documentário da luta é que foi anunciado que nos dias 26 e 29 de abril, então nesse mês ainda no final, nós teremos o draft, que vai renovar o roster dos dois programas, tanto do Raw como do SmackDown. O próximo segmento é com o Finn Balor, o Dominic e o JD McDonagh no meio do ringue. O Finn fala que todos que não acreditavam no Judgment Day estavam errados, e o Dominic anuncia a entrada da Rhea Ripley. A Rhea entra no ringue, fala que tem duas certezas só. A primeira é que a Mami está sempre por cima, e a segunda é que essa vai ser uma nova era para o Judgment Day. E nesse momento o Finn Balor introduz o Damian Priest, o novo campeão mundial peso pesado. O Damian faz uma entrada muito legal, com toda a pompa de campeão, uma roupa toda avermelhada, muito legal. E quando ele entra no ringue, ele chama ele e a Rhea de gêmeos do terror, cada um com seu título mundial. E na hora em que os dois levantam seus títulos, o R-Truth aparece por trás e levanta o título dele junto das duplas que eles ganharam recentemente na WrestleMania. Nesse momento, o Miz vem para o ringue e fala que eles não querem entrar no Judgment Day. Aí começa uma confusão e o Finn Balor desafia o R-Truth e o Miz para defenderem os títulos de duplas na hora. Mas o R-Truth fala que eles vão fazer uma luta de trios.
Então, que seria o Dominic, o Finn e o JD contra o Miz, o R-Truth e um oponente que não pode ser visto. Quem será que é? A luta então inicia em 3 contra 2 e mais pro meio da luta acontece o que todo mundo esperava, toca a música do John Cena, ele entra e a partir daí eles dominam a luta, que acaba com um combo de triplo Five Knuckle Shuffle com triplo AA. Eu vou confessar que eu não gostei desse segmento, a história que seguiu. Eu queria que o Judgment Day, depois dessa vitória do Damian Priest, saísse dessa história de comédia envolvendo o R-Truth para uma coisa mais séria e mais dominante mesmo, mostrando a força deles. Eu acho que depois de uma vitória tão importante como foi na noite de domingo, você voltar para uma história que envolve basicamente comédia e ainda fazer eles perderem só para justificar uma aparição do John Cena, eu acho ruim. Depois dos comerciais, a gente vai para os bastidores com a Rhea conversando com o Dominic. E quando ele sai, voa uma cadeira na cara da Rhea. E a gente vai ver que é a Liv Morgan que está atacando a Rhea. Elas são separadas, mas a Rhea fica no chão. E desse mesmo momento, a câmera segue direto para o ringue, sem nenhum tipo de corte. Um movimento de câmera que não é tão comum de ver, mas muito legal, uma certa novidade. E no ringue já está fazendo a entrada a Indy Hartwell junto com a Candice LeRae. E a oponente dela é a nova campeã feminina do NXT, a Roxanne Perez, que ganhou no Stand and Deliver. É uma luta rápida. A Indy Hartwell e a Candice se desentendem ali na lateral do ringue, como vem acontecendo nos últimos programas, e a Roxanne acerta o Pop Rocks para ganhar. De volta para o ringue, a gente tem a entrada do Sami Zayn, o novo campeão intercontinental. Ele pega o microfone e reconhece o Gunther como o maior campeão intercontinental da história, com 666 dias de reinado. Ele fala que mesmo o Gunther sendo o maior, ele conseguiu ganhar. E nesse momento toca a música do Império e entra o Vinci e o Kaiser. O Kaiser fala que dá pena olhar o título que era do Gunther agora com o Sami, que ele fala que parece um mendigo. E no momento em que os dois estão se aproximando do ringue e sobem no ringue para provavelmente atacar o Sami, o Chad Gable entra correndo e faz para salvar o Sami. E aí começa uma luta tag. E corta para o comercial. Interessante mencionar que no comercial passa um vídeo do Sheamus, que deve estar fazendo o seu retorno aí por agora, o que é bem legal, né? O Sheamus, eu gosto bastante dele. Voltando do comercial, a luta continua e na sequência final, o Sami está ali preparado para dar o Helluva Kick, mas ele faz um tag antes de propósito. Ele acerta o Helluva Kick e deixa o Chad Gable dar o Chaos Theory para fazer o pin no 20. Finalizada essa luta, a gente vai para as salas dos General Managers, onde estão os 3 General Managers, o do Raw, o do SmackDown e a Ava, a General Manager do NXT, que é filha do The Rock. Entra na sala a Chelsea Green, reclamando como sempre, de que ela não teve participação na WrestleMania. Então o Pierce fala que já que ela quer tanto lutar, ele tem uma luta especial para ela na sequência. Ela já faz a entrada no ringue, e quem é a adversária dela? Jade Cargill, fazendo a estreia dela dentro do ringue no Raw. E é uma squash match, né? Não dura segundos a luta, é só o Jade, e a Jade vence tranquilamente. De volta nos bastidores, a gente tem o Sami e o Chad conversando. O Sami fala que entregou de bandeja a vitória para o Chad e que agora eles estão kits pela ajuda que o Chad deu para derrotar o Gunther. O Chad fala que não entendeu nada disso e que ele quer uma chance de lutar pelo título intercontinental. Então o Sami fala que seria uma honra para ele defender o título, que vai ser na semana que vem na cidade do Sami, em Montreal, no Canadá. De volta para o ringue, a hora do main event, que vai ser um Fatal 4-Way para definir o number one contender pelo título do Damian Priest, que vai ser entre Jey Uso, Drew McIntyre, Bronson Reed e Ricochet. O primeiro a entrar é o Drew, e ele entra direto, andando para o ringue, sem nem olhar para o lado, visivelmente muito puto.
antes da luta, ele pega o microfone e fala que o momento dele durou só 5 minutos. E quando a plateia começa a zoar ele fala que é 5 minutos na cama mais do que todo mundo aguenta. Ele agradece o Steph pelo momento de guerreiros que eles compartilharam no ringue e culpa o Damian Priest, mas principalmente o CM Punk, por ele ter perdido o título dele tão rápido. E ele fala que ele vai atrás do CM Punk e agora vai quebrar todo o corpo dele. Em seguida, todos os outros participantes fazem as entradas e a luta transcorre. Foi uma luta bem legal, um destaque para um 450 Splash que o Ricochet dá da top rope para a mesa dos comentaristas, um spot muito bem feito. E já na parte final, o Drew está preparado para acertar o Claymore no Jey Uso, e quando a gente vê, alguém sai debaixo do ringue e segura a perna dele. E quem é? CM Punk. Claro, de novo ferrando o Drew. Nisso, dá tempo do Jey dar um super kick no Drew, acertar o Splash e ganhar. Então o seu number one contender pelo título mundial peso pesado é o Jey Uso, que vem de uma vitória da WrestleMania, mas na minha opinião foi a pior luta do fim de semana, mas que vai ser um bom primeiro oponente para o Damian ganhar e consolidar a posição dele como campeão. Então esse foi o resumão do Raw depois da WrestleMania, um show tão esperado. Eu gostei do show, tenho essa reserva em relação ao segmento do Judgment Day. Não acho que deveria ter mais envolvimento deles com o R-Truth. Enfraquecer o grupo para justificar uma participação do John Cena. Eu acho que esse é o momento de fortalecer o grupo como um todo e fortalecer o Damian Priest. Fica o mistério do que foi entregue para o Cody Rhodes pelo The Rock, e a gente tem já um number one contender no Jey Uso como um primeiro oponente para o Damian. E as duas participações do NXT foram bem legais. Mas me diz aí o que você achou, dê seus comentários, curta o vídeo, compartilha e bora falar de Pro Wrestling.